Se você acha que o Madueke foi uma péssima contratação, tamo junto, eu te entendo, eu também achei. Mas eu tô mudando de ideia aos poucos. Me dá uma chance pra te convencer que não foi uma má contratação e que, inclusive, vai dar muito bom. Mas antes, oi, eu sou o Vitor e você está no To Be a Gunner. E olha só, eu não vou falar que eu adorei a contratação logo de cara, tá? Não, quando eu ouvi os rumores eu já achei um absurdo. Falei, pô, não faz sentido nenhum. A gente precisando de um cara pra fazer a diferença, a gente precisando de um... principalmente de um ponta esquerda, né? E aí vem rumores do Madueke que joga pela direita. Cara, faz fazer sentido. E sim, eu fiquei frustrado, fiquei até revoltado, é muito forte, mas, pô, fiquei... Cara, como assim? Eu nem acreditei que fosse verdade. Sabe como que é a janela de transferência, né? Rumor maluco pra tudo quanto é lado, a gente nunca sabe no que acreditar. Mas a história foi evoluindo muito rápido e quando a gente menos esperava, tava lá. E é isso. E aí, claro, né? A primeira coisa que eu pensei foi, pô, mais um rejeitado do Chelsea que a gente vai lá buscar, né? Pô, cara, é estranho, não é? Não parece máfia, não parece que os caras estão lavando dinheiro. Porque esses bilionários, cara, os dois são americanos, né? O Kroenke, Todd Boehly, sei lá como é que pronuncia, o dono do Chelsea. Mas, cara, esses caras se conhecem. Aí deve ficar um fazendo favor pro outro, né? Não é possível, cara. Quantos jogadores do Chelsea a gente vai precisar? Até anotei aqui, ó. Só o Arteta contratou Davi Luiz, vamos ler aqui, William, Jorginho, Havertz, Sterling e Kepa. Só o Arteta. Madueke agora. Não é estranho? Bom, tudo bem. Mas, tirando isso do caminho, vamos lá. Ultimamente, andei pesquisando e tal. Assim que anunciaram, eu já fiquei com vontade de fazer um vídeo sobre, né? Porque eu tava planejando fazer o canal e tal. Mas, cara, agora que eu dei uma pesquisada, dei uma olhada melhor nos jogos e tal, eu lembro que até em alguns jogos do Chelsea do ano passado, quando ele entrou, eu falei, caramba, onde que o Chelsea arruma esses moleque, né? Tipo, ainda mais em inglês. Ele é rápido, forte, é alto, né? Pra um ponta, o cara tem 1,82. Ainda tá novo, ou seja, dá pra gente desenvolver ele bem. E a mudança de direção dele é muito rápida, o que vai ajudar muito no nosso problema de não conseguir quebrar defesa muito fechada. Então acho que vai ser importante isso. E, por exemplo, eu até separei aqui também alguns dados do SofaScore. Olha que legal, nos últimos 6 jogos oficiais dele, ele jogou pela esquerda. Até parece que os caras estavam preparando ele para transferência pro Arsenal, né? Tipo, imaginando que o Arsenal precisa de um ponta esquerda. Aí nos últimos 5 jogos o cara jogar pela esquerda é estranho, né? Ele jogou o Mundial, todos os jogos que ele jogou ele entrou pela esquerda. E agora no último jogo pela seleção, na eliminatória pra Copa, ele jogou pela esquerda, deu assistência, foi um dos caras do jogo, inclusive. E assim, até em momentos da temporada passada, se você olhar aqui, aí eu separei aqui a parte da Premier League. Claro, predominantemente ele joga pela direita. Ele serve como um backup de luxo ali pro Saka. Mas você vê momentos que ele transita bastante pela esquerda. Como vocês podem ver aí, ó, nesse campinho, teve alguns momentos que ele... Alguns bons momentos, né? Porque isso aí é o apanhado da temporada toda. E aí, se você pega aqui o Mundial de Clubes, predominantemente pela esquerda, e agora no jogo da eliminatória, que ele jogou também muito mais pela esquerda. Mas você vê como ele transita mais pelo campo também, do que, por exemplo, se você for comparar com o Martinelli, né? E assim, gente, eu gosto muito do Martinelli. Sério, o cara dá 100% em todos os jogos. Você pode até argumentar que, pô, é o mínimo que a gente espera, né, de um jogador do Arsenal. O cara ganha rios de dinheiro. Tá, tudo bem. Mas a gente sabe que não é todo jogador que faz isso. E, tipo, ele volta muito, ajuda muito o time, né? E, cara, no dia bom, Martinelli inferniza a zaga, né? A gente sabe como é que ele é, o que ele pode fazer. Mas, principalmente agora com a pré-temporada, né? Ele já não vinha lá muito bem na temporada passada, apesar de eu ter achado que ele terminou razoavelmente ok, nada demais, assim. O que me preocupou foi... Cara, o Nelson entrou no lugar dele e o Nelson me parecia muito mais perigoso que o Martinelli. Sendo que, cara, a gente sabe que a gente vai vender o Nelson. Isso não pode acontecer, sabe? Um cara que não está nos nossos planos não pode ser mais perigoso do que o nosso titular. Não pode, é bizarro. Mesmo quando o Martinelli tá bem, cara, tem uma parte do jogo dele que me irrita muito, é que ele não chuta, cara.
ele não chuta a gol. Tipo, ele sempre vai buscar a linha de fundo e tentar um cruzamento pra trás, ou um cruzamento mais por cima, assim, beirando quase a linha do gol. Tipo, cara, eu queria que ele arriscasse mais, igual ele fazia quando ele chegou. Até falei disso no outro vídeo. Tipo, cara, o que tá acontecendo com o Martinelli, né? Ele deve estar sendo muito podado ali no treinamento, sei lá. O Arteta deve achar que essa é a função que ele tem que exercer, mas, cara, sabe o que é pior? Ele finaliza bem. Então eu não entendo isso, sabe? Ele poderia muito bem cortar pra dentro e bater. Pô, ele não é canhoto, cara. Então, complicado. Eu disse tudo isso porque, ao contrário dele, o Madueke chuta. Vi vários lances que ele puxa pra direita e chuta, sabe? Ele arrisca mais. E eu acho que o drible dele é mais dinâmico do que o do Martinelli. Como eu disse, ele é mais forte do que o Martinelli, sabe? As divididas que você vê assim, cara, ele aguenta bem assim. E, meu amigo, promissor, muito promissor. É o que diz aquela frase, né? Você erra 100% dos chutes que você não tenta. É clichê. Puro clichê. Mas é clichê porque é verdade. E assim, como ele consegue jogar pelos dois lados, eu acho que o que vai acabar acontecendo é ele roubar a vaga do Martinelli. Invariavelmente. Se o Martinelli continuar jogando assim, ele vai roubar a vaga do Martinelli e do Trossard, né? E aí o Trossard vai continuar como um reserva de luxo e o Martinelli vai virar um reserva de luxo. Ou, na pior das hipóteses, os dois começam a jogar muito e o Madueke vira só um reserva de luxo pro Saka. Vamos ver. Eu acho que nas duas hipóteses vai fazer bem pro time. E como eu disse, ele joga pelos dois lados, mas assim, se a gente usar ele só como um backup do Saka e o Arteta continuar insistindo com o Martinelli e Trossard mais ou menos, né, dando pro gasto, cara, aí ferrou. A gente precisa tentar usar ele pela esquerda sim. Até porque, até agora, só especulações sobre a contratação de um ponto esquerda, né? A gente tem aí o Eze, que acho que vai acontecer, a contratação do Eze. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, inclusive. Mas assim, ponta esquerda, só especulação. Até agora, nada. Uma outra coisa boa sobre ele é que ele se machuca muito pouco. E a gente viu o tanto que custou pra gente, né? Lesões. Eu não sou desses que defendo que, se não tivesse lesão, a gente teria ganhado a Premier. Eu acho que a gente teria brigado mais, eu acho, sim. Mas o Liverpool tava jogando demais. Eu não sei se a gente conseguiria bater de frente naquele nível, sabe? Mas eu acho que a briga seria melhor. Então isso é muito bom, ele tá sempre disponível. E assim, acho que a gente ainda precisa ver ele com a camisa do Arsenal, né? Pra ter uma visão melhor, se ele vai encaixar bem no time, se ele vai entrosar bem com a galera e tal. Coincidentemente, hoje, dia 5 de agosto, ele treinou pela primeira vez com o time. Um adendo, tem umas fontes aí que estão dizendo que ele tava treinando até agora, que ele insistiu com o Arteta pra ele ir pra Hong Kong, mas o Arteta falou, não, relaxa. Fica de férias aí que a gente já tá voltando e aí você entra com a gente lá quando a gente voltar. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. A gente precisa de gente assim também no time. E assim, como eu disse, ele não é um jogador pronto, mas tem muito potencial. E eu realmente acho que ele vai ser uma chave importante pra desbloquear todos esses times que jogam muito fechados, sabe? Que é a pedra no sapato do Arsenal, né? A gente tem levado a melhor contra o top 6, mas a gente tá perdendo pra times que se fecham muito bem e a gente não consegue quebrar. Então eu acho que vai ser uma peça muito importante. Eu nem vou citar, tá, o abuso que ele sofreu aí nas redes sociais e tal, por uma pequena parte horrível da torcida. Nem vou chamar ele de torcedor do Arsenal, porque tem que ser muito babaca pra fazer isso. O cara não tem culpa de ter sido contratado pelo Arsenal, pô. Cara, ridículo, nem vou comentar isso. E, pô, o cara parece ser tão gente boa, mano. Eu vi a entrevista dele falando que é uma honra vestir a camisa do Arsenal e falando que a camisa é linda e tal. Pô, o cara tranquilão, pra que fazer isso, né? Mas enfim, o que você acha? Será que o Madueke vai explodir com a camisa do Arsenal ou vai ser mais um flop vindo do Chelsea? Que, pra ser justo, as últimas contratações que a gente fez do Chelsea até que funcionaram, vai. Jorginho muito bem, o Kepa parece que tá bem. Eu nem vou falar do Sterling, porque aí não vale. O Sterling invalida completamente o meu ponto, né? Mas vamos torcer que vai dar certo. Não deixa de curtir, compartilhar, assina o canal, que eu vou trazer cada vez mais conteúdos aí do Arsenal pra gente. E é isso. Come on, you Gunners!